Vida e Saúde começando a partir de agora na sua tela. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é dia de você parar e focar um pouquinho na sua saúde mental. Não só na sua, mas também nas pessoas que convivem com você. A gente somos seres sociais, precisamos uns dos outros. E quando alguém não está bem, a gente fica abalado. Se a gente não está bem, as pessoas ao nosso redor também vão sofrer. Hoje é dia de saúde mental por aqui e você é mais que bem-vindo nesse programa. Estou recebendo aqui doutora Cléuvia Santos, que é psicóloga, também doutor César Vasconcelos. Vou dar um abraço aqui. Bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber, doutora. E eu agradeço pela participação, esse convite maravilhoso. E é um privilégio estar aqui com você. Benção, doutor César. Vamos aí, né? Trazendo Prazer alguém hoje, te né? encontrar. Pra gente, Doutora Cléva vai ajudar a gente a entender um assunto, vai elaborar aqui junto com o doutor César sofrimentos mentais e transtornos. Infelizmente, um assunto que tem afetado, abalado cada vez mais as nossas famílias e a sociedade, doutor César. Assunto importante, hein? O pessoal de casa vai hoje poder relembrar ou aprender algumas questões do que é sofrimento mental, o que é psicoterapia, tratamentos. Fique aí com a gente. Doutora Clévia, olha só, a gente começa todo o programa, podem sentar, fiquem à vontade, a gente começa todo o programa trazendo aqui uma reflexão. A gente está, ao longo desse ano, trazendo reflexões das meditações matinais da Casa Publicadora Brasileira, ajudam a gente a começar o dia bem, viu, gente? E olha, o texto que recebemos hoje, através da meditação do dia 16 de agosto, está lá em Isaías 65, 24, esse verso vale a pena você grifar aí na sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, pega lá, Isaías 65, 24 diz: antes mesmo que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha que verso precioso, doutora Clévia. Muito bom, Específico para esse bom. dia de hoje, vamos falar sobre sofrimentos mentais. Muito bom. Doutor César, nem sempre a gente tem a certeza ou aquele sentimento de que a nossa oração vai ser respondida como a gente quer. Mas quando a Bíblia diz que antes da gente falar, Deus já está respondendo, é um conforto incrível. É uma coisa espetacular, né? Porque isso significa que ele está atento para a necessidade de cada pessoa desse planeta e ele já está preparando uma resposta, uma solução. Ele está observando o tempo todo para ajudar. Que bom, tem essa certeza aí com você também. Olha, Vida e Saúde de hoje é pra você. Não sai daí não que a gente vai ali e volta já. Vida e Saúde de volta. Hoje nós vamos falar sobre sofrimentos mentais e transtornos. Conosco temos aqui a doutora Clévia, que é psicóloga. Temos o doutor César Vasconcelos, que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse assunto cada vez mais importante, porque não sei se você tem essa sensação também, nós temos muitos avanços na área da medicina, na área da ciência, na área da comunicação, das ciências da comunicação, mas parece que a gente também tem tido mais problemas de ordem mental. Que dificuldade! O que seria um sofrimento mental? Vou perguntar para o doutor César primeiro. Sofrimento mental, a gente tem que pensar o seguinte: a mente tem pensamentos, sentimentos e escolhas, né? Sofrimento mental é tudo aquilo que no seu pensamento, nos seus sentimentos estão doloridos, né? Então você tem um pensamento de medo excessivo, você tem um pensamento catastrófico, não vai dar certo, vai acontecer um problema comigo. Então a pessoa tem uma predominância de pensamentos ruins, e junto disso com sentimentos, porque os pensamentos ruins ou desagradáveis ou dolorosos, eles produzem um tipo de emoção, né, que vai ser correspondente ao que você está pensando. Então, sofrimento mental é quando você tem pensamentos que te fazem sofrer e isso produz sentimentos que são desagradáveis. Aí pode ter culpa, vergonha, ansiedade, medo excessivo, né, tristeza que não passa. Então, o sofrimento mental é isso, é quando a pessoa não consegue estar bem com o pensamento dela, com o sentimento dela, porque está doendo, né? Vamos dizer assim. Eu acho assim que o sofrimento mental tipo assim, existe a dor física, existe a dor psíquica.
Então, a pessoa tem aquela dor, aquela angústia, que ela não sabe de onde vem, né? Então, a pessoa sofre e, como diz o doutor César, a pessoa tem medo, né? E é interessante, doutora, que isso afeta a vida dela profissional, como um todo, né? O cotidiano. Uma pessoa que está em casa, uma dona de casa, em sofrimento mental, aqui, ela vai desestruturar toda a família dela. Isso. E quando o sofrimento consegue mental, desempenhar. quando o sofrimento mental também se torna grave, né? A pessoa começa a sair da realidade, tem delírio, por exemplo, tem ideia de perseguição, né? Ela tem uma crise eufórica na doença bipolar, por exemplo. Então aí já é uma doença, um sofrimento mental grave que afeta muito a maneira como a pessoa está inserida na realidade. Ela bloqueia a capacidade de funcionar. Agora, é óbvio que durante essa vida nós vamos sofrer em alguns momentos. Doutora Clévia, é normal que a gente, principalmente mulher, né, que eu acho que tem os ciclos hormonais também todo mês. O emocional muda muito. A gente vai ter algum tipo de sofrimento mental ao longo dessa vida, não é? Isso. O que é considerado um sofrimento mental normal, doutora? Então, o sofrimento normal é aquilo que acontece no dia a dia, né, com a gente. Às vezes não é uma doença, mas é, às vezes, um período, um momento, né, de algo pontual. Alguma coisa que aconteceu. Às vezes acontece uma morte na família, né? Então a pessoa passa por aquele luto e se a pessoa passa bem pelo luto, né, as fases normais, tudo bem. Mas tem pessoas que às vezes demora a passar, já se torna uma patologia. Entendi. Mas no dia a dia sempre a gente tem uns momentos ruins, né? É normal isso. A pessoa tem um medo, exatamente. A pessoa tem, o medo é normal, né? O medo é um tipo de emoção que nos protege até para questões de risco de vida. Mas quando esse medo começa a ficar predominante, frequente, intenso, então isso vai travando a pessoa. Aí já passa a ser fora da normalidade. Vamos pensar no que é que pode causar esses medos e como é que a gente identifica, porque um outro problema da nossa sociedade é que a gente vive numa sociedade em que estamos buscando prazer desenfreadamente. Então, quem não está feliz, quem não está bem, quem não está fazendo tudo aquilo que gosta, aquilo que quer, na verdade está meio que na contramão do que o mundo está, assim, pressionando a gente para fazer, né? A gente é pressionado o tempo inteiro para matar a nossa sede, para matar a nossa fome, e é com aquilo que dá prazer apenas. Então, a gente às vezes tem dificuldade de lidar com as emoções que não são tão confortáveis e a gente não consegue mais nem nomeá-las, identificá-las. Como é que a gente faz para identificar uma emoção ou um sofrimento mental real, doutora? Então, quando a pessoa começa a ficar se sentindo incômodo, o bem-estar dessa pessoa não funciona mais, né? Tudo tá ruim, ela começa a se sentir mal, começa a reclamar. Nada tem prazer, né? Tem pessoas que deixam até de tomar banho, de pentear o cabelo, escovar os dentes. Isso aí já é um sinal de que a pessoa está precisando de alguma ajuda profissional, né? A pessoa não está tão bem. Não está mais funcionando. Não está mais funcionando. Então. Às vezes afeta o trabalho, né? Afeta a vida cotidiana. Então, é um momento assim que a pessoa tem que procurar ajuda. Então, eu acho que nós hoje temos também alguns problemas, alguns transtornos bastante até popularizados. A ansiedade, a depressão. Vamos dar uma olhada aqui em alguns desses transtornos que já estão mais popularizados, porém, nem sempre são bem compreendidos. Né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Doutor César, a ansiedade é um desses transtornos... Pode ficar aqui, doutora Clévia. A ansiedade é um desses transtornos que tem gerado muito sofrimento mental. E o brasileiro é realmente um povo ansioso. Não sei como é que você se vê aí em casa. Você está preocupado, se sente ansioso com frequência?
A ansiedade, a gente chama de transtorno de ansiedade. Quando você pega o CID, Código Internacional das Doenças, que nós médicos usamos para fazer laudos, né, diagnósticos, ali tem um capítulo chamado transtorno de ansiedade. Aí tem uma relação de sofrimentos ligado à ansiedade excessiva. Então você tem ansiedade generalizada, você tem crise de pânico, você tem fobia simples, fobia social, você tem estresse pós-traumático, você tem somatização e outros, né, a histeria também. Então, você sabe que o povo brasileiro, né, doutora Clévia, 9% da população do Brasil sofre de algum tipo de ansiedade excessiva, né? Então, a ansiedade é essa inquietude, essa falta de paz. Você senta aqui e não está bem, você vai ali e não está bem. Alguns pacientes falam, estou com um aperto aqui no peito, um bolo aqui que parece que não fica me engasgando, né? Vai no endoscopista, faz o exame, né? Faz exame de imagem, não tem nada. Então, a ansiedade é um sofrimento assim de inquietude, de falta de paz. Tem uma interação aqui que chegou para a gente que eu queria trazer aqui. Vamos trazer na tela. Doutor César, doutora Clévia, a Fernanda está dizendo o seguinte, olha, me sinto muito, muito ansiosa e me estresso muito rápido. Existe uma forma de melhorar isso? Eu ia falar aqui, Fernanda, que quando eu estou ansiosa eu como demais. Tem gente que está ansioso, deixa de comer. Isso vai afetando realmente os nossos nervos. E ela está dizendo aqui, doutora Clévia, que ela se estressa demais, porque talvez o limite da paciência dela fique mais encurtado aí. Então, a pessoa ansiosa, muitas pessoas que têm muita ansiedade, elas, igual você disse, né, às vezes ela sai por algum lado, às vezes come bastante, né? Outras pessoas têm insônia. Tem gente que gasta demais. Tem gente que gasta demais. Então, como evitar? Precisa, às vezes precisa de uma ajuda profissional, né? Mas, assim, tem ansiedade que é normal, até certo ponto a gente precisa ter ansiedade, porque também se não tiver nem um pouquinho de ansiedade, a pessoa fica parada sem fazer nada. Não, né? Produz nada. Não produz nada, mas é interessante a ajuda profissional no momento em que está excessiva essa ansiedade. E a Fernanda, obrigado, Fernanda, pela sua participação. Eu fiquei pensando aqui, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, você fica estressada demais, isso te deixa ansiosa, ou você fica tão ansiosa que se estressa demais, você se atropela, né? Dá uma pensada nisso, porque se você fica muito estressado e isso gera uma ansiedade, você está se cobrando muito, você está convivendo com pessoas que estão cobrando demais de você, ou será que a cobrança é interna, né? Tem pessoas que desenvolvem um sofrimento de ansiedade excessiva porque elas são muito pega pesado demais com elas. Elas não conseguem relaxar, elas não conseguem dar um descanso para elas mesmas, não é, Clévia? Se culpa, né? Se cobra muito. Então, é isso aí. Então, dá uma pensada nisso. Se você se pegar, se cobra demais ou até cobra das pessoas, então tem que diminuir um pouquinho, baixar essa autoexigência e também, talvez, a exigência das pessoas, que você pode se estressar demais, porque você também pode querer que as outras pessoas entrem no teu ritmo, né? Então, peraí, as pessoas, cada um tem um ritmo, então você tem que aceitar isso para poder abaixar esse estresse e melhorar o seu estado emocional. Muito bem, Fernanda e demais telespectadores, fiquem aqui com a gente porque estamos falando agora de alguns transtornos bem conhecidos, alguns mais, outros menos, mas que apresentam esse sofrimento mental de maneira mais pontual. A síndrome da cabana não é tão falada quanto a ansiedade, porém é também um problema que traz bastante sofrimento mental. Explica pra gente o que seria essa síndrome, doutora. Então, a síndrome da cabana é uma síndrome que faz parte do nosso corpo. Já é um fenômeno, né, natural do nosso corpo. É quando a pessoa tem que mudar de situação, de ambiente, bruscamente, né? Às vezes, assim, é uma mudança muito brusca, a pessoa começa a sentir uma ansiedade muito forte e, principalmente, quando ela precisa de sair de casa, porque isso aí foi desenvolvido muito forte durante a pandemia. As pessoas ficaram muito em casa e, depois da pandemia, não queriam mais sair, né, daquele conforto, daquele ambiente. Um ambiente seguro, né? Um ambiente seguro. Então, foi uma mudança, assim, brusca, porque quando ela lembra que tem que ir no supermercado, que tem que ir na farmácia, que tem que sair para a vida continuar, e principalmente, assim, muitos adolescentes estão com dificuldade de voltar para a escola. Eu atendo pessoas, assim, com dificuldade de voltar para a escola.
Quer dizer, é um negócio que talvez já existia antes da pandemia, mas agora com a pandemia talvez tenha ficado... É que apareceu, né, essa síndrome, porque ela é tipo uma síndrome do pânico, que a pessoa tem medo, né, e tem muita ansiedade, muita irritação, quando lembra que tem que fazer alguma coisa, que perdeu o costume, então aí vem a dificuldade. E é interessante um detalhe que lá no século XIX, nos países que tem muita neve, então o pessoal durante o inverno severo ficava na cabana, né? Esperando o inverno passar para poder trabalhar na horta, na agricultura e tal. Então às vezes ficava um inverno muito longo, então quando terminava o inverno, algumas pessoas ficavam assim, eu não consigo, será que vai dar certo, e tal. Essa ansiedade, como ela falou, né? A síndrome da cabana tem isso, uma ansiedade, uma inquietude, uma irritabilidade. Parece crise de pânico, mas é diferente. Porque a crise de pânico, a pessoa, ela quer estar com pessoas juntas para dar segurança. A síndrome da cabana, ela quer ficar sozinha em casa porque tem medo de sair na rua e estar com as pessoas. Quer dizer, ficar na cabana é que dá segurança, né? Já que estamos falando aqui, comparando um pouquinho, diferindo, né, da síndrome do pânico, eu vou trazer para cá também, porque esse transtorno também gera muito sofrimento mental e tem atrapalhado a vida de muita gente que deseja vencer, que deseja avançar, mas que se sente travado quando um medo exagerado vem. Doutora Clévia, a síndrome do pânico foi famosa, ou ficou famosa, caiu na boca do povo alguns anos atrás, mas muita gente não entende profundamente quando ela chega. Então, ela chega quando a pessoa começa a ficar muito estressada e às vezes ela tem muito sentimento de culpa, aí começa a ter aquele pânico, né? É uma coisa que começa internamente, mas depois começa a ser uma coisa social para ela. Ela tem medo de sair de casa, ela tem medo de morrer. E às vezes dá aquelas crises, né, de taquicardia, de sudorese. E a pessoa, quando dá essas crises, ela tem medo de morrer. Porque é um medo muito real para ela, né, doutora? É um medo muito real, é um medo, assim, bem real mesmo, sabe? E a pessoa tem vários tipos, assim, de sintomas, né? Tem pessoas que têm medo de faca, tem medo de polícia, tem medo de olhar no espelho, tem vários tipos de medo. Então, isso aí acontece, né? Doutor César, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Algumas pessoas que estão nos assistindo hoje talvez tenham que lidar com filhos que enfrentem alguns desses transtornos e talvez você, pela sua experiência de vida, pelos sofrimentos, pela sua história, aquilo não faça muito sentido para você. Isso que a doutora Clévia falou aqui, essa coisa de não poder, às vezes, encarar o espelho, mas é muito importante que a família ou quem convive entenda que esse é um sofrimento difícil e que vai precisar de um encaminhamento, né, doutor César? É importante, inclusive faz parte um dos tópicos, um dos itens do tratamento de qualquer um desses sofrimentos aí, tem que ver com a compreensão da família. A família entender qual é o sofrimento. E quando a família consegue entender, ela pode acolher, ela pode ajudar, ela pode acompanhar no tratamento, ela pode incentivar para o tratamento, né? Então, não é frescura, não é falta de Deus. Não é preguiça, né? Realmente, a pessoa está numa luta. A síndrome do pânico, por exemplo, muitas pessoas que têm, nem todas as pessoas têm síndrome do pânico, mas algumas têm uma questão de vínculo, né? Elas têm uma insegurança muito grande de se soltar dessa pessoa com quem ela fez um vínculo muito forte. Então, se vai se transferir de cidade, ou vai estudar na faculdade longe, ou se vai fazer uma viagem, então, a pessoa tem aquela tendência de ter síndrome do pânico, né? Que pode ser, como a doutora Clévia falou, duas sensações básicas da síndrome do pânico. Uma é a sensação de que vai morrer, geralmente vai infartar. Por isso que um monte de pronto-socorro aí de emergência recebe pessoas, já estou infartando. Não, é uma ansiedade alta que deu aquela sensação. Ou a outra é a sensação de que vai sair da realidade, vai despersonalizar, vai entrar. Então, mas é uma crise que tem tratamento, não é uma crise grave, não é complicada na maioria dos casos. Né? Na hora que vem a crise em si, 7 ou 8 minutos já passa aquilo, já alivia. Olha, várias desses transtornos que foram trazidos aqui, doutor César, doutora Clévia, são até que pontuais. Mas eu vou trazer esse aqui também, que é a doença mais incapacitante do momento, que é a depressão,
que é uma doença de mais longa duração, doutor César. E aí, o tratamento, a atenção, o convívio, ele vai precisar de uma atenção mais prolongada. Fala um pouquinho pra gente sobre o sofrimento causado pela depressão, doutor. Depressão, sabe que antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde previa que no ano 2020 a depressão seria a segunda doença do mundo. Não a que mais mata, mas a mais frequente, mais prevalente. E a projeção é que 2030, se o mundo chegar lá, ela deverá ser a primeira doença do mundo, ou seja, o mundo está entristecendo, né? Tem causas para isso, problemas sociais, violência social, corrupção política, desemprego, enfim, alguns países são piores que outros nessas questões sociais, né? Perdas importantes que para aquela pessoa, aquela perda tem um significado grave, né? Vamos dizer assim. Depressão pode ser leve, moderada e grave, né? Então, é diferente de tristeza, né? E a depressão tem que ter 2 sintomas principais. A tristeza que não passa por 2 semanas direto e a perda de prazer ou de vontade de fazer as coisas que a pessoa gostava de fazer. E aí vem sentimento de culpa, a ideia de suicídio, vem a fadiga excessiva, insônia ou dormir menos, má demais. Mas tem que fazer uma diferença entre tristeza normal e depressão, né? Quando a tristeza não passa, né? Aí já é uma depressão. Tem um tempo, doutora, sei lá, o que é normal, considerado normal a gente ficar triste? Porque, por exemplo, quando morre um cachorro, quando a gente não passa naquele exame que a gente desejava passar, ou quando a aposentadoria não chega, a gente estava contando com aquela aposentadoria naquele final do ano e aí eu vou ter que esperar mais um tempo. A gente vai ficar triste, é óbvio. Mas e quando essa tristeza não passa? Por quanto tempo é normal? Então, por exemplo, quando é um luto, se o luto passa de 2 anos, já é patologia, né? Então, a perda de período longo, né? Perda de um animalzinho que é de estimação, né? Isso aí a pessoa vai ter que passar pelo luto e pelas fases desse luto. Quando o luto não passa, aí a tristeza continua, então aí já é motivo para procurar ajuda. Atenção. Alguns autores falam assim que o luto normal, luto é um conjunto de sensações, de sentimentos que você tem quando perde alguma coisa, né? Um cachorrinho, um animal de estimação, né? Uma pessoa querida, um amigo, um emprego, né? Não passou no concurso, como você falou. Enfim, alguns falam que de 3 meses a 1 ano, alguns outros falam que vai até 2 anos. Mas se você viveu, você teve uma perda importante e já passou o tempo necessário para você viver aquela experiência do luto e você ainda continua para baixo, aí entra num momento de precisar uma ajuda, porque talvez esteja entrando em depressão. A gente viu aqui alguns transtornos ou problemas emocionais e agora eu quero te dar a oportunidade de você compreender um pouquinho mais sobre... Eu tenho um material aqui, doutora, que eu gosto de mandar para o pessoal de casa, que é o nosso guia de estudos sentimentos, porque cada sentimento é único. O meu sofrimento por depressão é diferente do seu sofrimento por depressão. Deus fez nós todos como seres individuais, a sua dor é importante. Mas, para a gente sair de um problema, considero fundamental, doutor César, entender esse problema, que é o que a gente está tentando fazer aqui no Vida e Saúde também, né? Explorar um pouquinho do problema, para que a gente tenha condições de buscar ajuda para resolver cada um deles. No Guia de Estudos Sentimentos, a Ciência do Existir, você vai encontrar aí vários transtornos, como alguns que nós mencionamos aqui, ainda traumas podem gerar muito sofrimento, vícios podem gerar sofrimentos e assim por diante. E aqui, esse guia de estudos foi feito baseado na Bíblia, na Palavra de Deus. A Bíblia traz respostas importantes para o sofrimento mental, para te ajudar a lidar com os transtornos mentais. Liga para cá, peça o seu, ele é gratuito, mas a gente precisa saber o seu endereço, para onde você quer que a gente envie ele para você. Nosso contato para você pedir o seu agora é 12 21 27 31 21. Pega o seu telefone, liga para cá agora, 12 21 27 31 21. Ou então pelo WhatsApp você também pode pedir. Nosso WhatsApp é 12 98244 44 49. Aproveita o intervalo para pedir o seu, tá? Porque a gente vai fazer um curto intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre como
Alguns desses transtornos que nós mencionamos aqui vão precisar de ajuda profissional e a psicoterapia. A gente ainda vai tratar aqui nesse programa sobre o 4º episódio da série A Ciência do Descanso e a importância do tempo de terapia também. São alguns assuntos aqui que vamos tratar ainda nesse programa. Fica com a gente vai ali e volta já.